Olá, turma. Tudo certo? Boa noite a todos vocês. Obrigado aí à organização da UXConf. Prazer estar aqui como Itaú conversando com vocês. E um prazer poder falar sobre esse tema, que é a palestra, o tema de vocês, né, de design como propósito, e de uma certa forma casando muito mesmo com o tema que normalmente eu costumo trazer para as palestras. Eu trago esse tema do design como propósito com diferentes ângulos, conforme vai passando o tempo, isso vai modificando, mas enfim, casou muito com o tema que vocês escolheram para esse ano. E eu gostaria de compartilhar um pouco da minha trajetória, e eu vou falar sobre esse design como propósito em basicamente 3 capítulos. Uma parte concentrada em estratégia, onde jogar, né, e quais são as habilidades necessárias para se jogar esse jogo aqui, né, de alcance do propósito. Depois uma parte relacionada a delivery e resultados, de como a gente pode atingir resultados, e um final falando sobre o que fez diferença nessa jornada, né, e o que tem feito diferença nessa jornada de atingimento de propósito. Antes de mais nada, eu queria fazer a minha autodescrição. Então, eu estou aqui no meu escritório, eu tenho a pele branca, uso óculos, uso barba, estou vestindo uma camisa laranja e ao fundo aqui eu tenho alguns quadros coloridos. Legal? Então vamos nessa. Bom, indo direto ao assunto, para mim, ter o design como propósito, ele significa colocar na prática, ou tentar colocar na prática o máximo possível do potencial do design. E eu acredito que esse potencial está intimamente ligado à transformação. Esse é o tema intimamente relacionado ao propósito do design, na minha visão. E para começar essa abordagem, eu comentei que eu falaria sobre estratégia, e eu queria começar a falar sobre quais são as escolhas, né, que eu fui fazendo ao longo da minha carreira e como engajar times nesse propósito. E um primeiro aspecto, eu acho que é o tema de ir além do design, né? Juntar diferentes experiências, ampliar o escopo, e isso para mim está bastante relacionado a onde jogar. E as escolhas que a gente foi fazendo aqui ao longo do tempo, elas estão relacionadas, se eu pudesse sintetizar aqui, nessas 3 dimensões, né? Que é de transformar experiências, de transformar pessoas e de transformar a empresa, no meu caso, transformar o banco. Isso, para mim, são escolhas estratégicas importantes que vão depois definir como você vai fazer a execução. E, para mim, esses 3 temas, eles estão relacionados a, enfim, quando a gente fala da experiência, mais do que fazer a tela, né, mais do que fazer uma única interação, mas é falar sobre relacionamento, em especial o que nos interessa muito é o relacionamento entre as pessoas. Né? A gente está falando com uma quantidade enorme de clientes, 65 milhões de clientes, que têm contatos entre eles, contatos com vários pontos de contato da nossa marca, como Itaú. Então, isso nos interessa, né? Não pensar numa única interação, mas pensar nesse conjunto de interação muito maior. Quando eu falo de transformação de pessoas, isso vai além de clientes e de colaboradores. Obviamente, cliente é a razão da gente existir. Sem os colaboradores, a gente não atinge resultados junto aos nossos clientes. Mas, para mim, é sobre prosperidade, né? Quer dizer, de fato, você conseguir transformar a vida das pessoas num lugar melhor. E, para mim, também a terceira dimensão aqui está relacionado à empresa, e ela não é menos importante, porque não é só sobre lucro, não é só sobre grana, mas também é sobre cultura. No caso, o Itaú tem uma cultura muito forte há muitos anos, vem num processo constante de transformação de cultura, e a gente se vê como design atuando como um alavancador dessa cultura. Então, isso aqui é um pouco de, eu diria assim, de onde jogar, né, dentro dessa estratégia, e eu acho que isso é muito importante para que você possa atingir o propósito. Agora, isso vai além, e eu acho que se você estabelece uma ambição, né, se você estabelece um lugar onde jogar ambicioso, você precisa ter as habilidades corretas. Você precisa ampliar o escopo e ampliar as habilidades que estão relacionadas a esse escopo.
E por isso a gente definiu como ambição, né, da nossa área de CX Design, e daqui a pouquinho eu falo dessa sigla de CX, como uma área estratégica e, de fato, protagonista na construção de experiências, de novo, naquela visão de experiência ampliada, não só olhando para uma tela, mas olhando para o todo, para o conjunto de experiências, para a relação entre as pessoas. E, para mim, isso é, de fato, uma forma concreta de viabilizar o propósito, que, no caso do Itaú, é estimular o poder de transformação das pessoas. Agora, para jogar, né, esse jogo, enfim, quando eu cheguei aqui na área, fazendo aqui uma fusão de diferentes áreas que trabalhavam com a disciplina de design, de UX, enfim, de research, eu acabei com uma primeira ação colocando esse CX, esse CX na frente, que para mim é uma forma de ampliar esse escopo. Muita gente pergunta, né, no mercado por que TCX, enfim, eu não vou aqui entrar em detalhes filosóficos sobre isso, mas ele se prestou muito para colocar um objetivo maior que transcendia o design, que é de fato ser uma referência, né, ser um lugar onde as pessoas de talento possam trabalhar, e com isso a gente ter a condição de sentar sobre a mesa e de fato discutir decisões estratégicas e não necessariamente ficar a reboque delas. Agora, para chegar nesse lugar e ter profissionais de qualidade, eu sempre me inspirei nesse diagrama aqui do professor Richard Buchanan, que fala sobre essas dimensões de problemas, né? Acho que para você atingir grandes e ambiciosos objetivos, você precisa lidar com diferentes problemas, sejam eles na ordem de comunicação, de construção de coisas físicas, de interação, no nível de interação ou no nível mais macro de serviço. E eu sempre acreditei que o design poderia agregar diferentes habilidades, diferentes aspectos do design, desde a parte de arquitetura, de comunicação, o design industrial, o design de interação, o design de sistemas com uma lógica de design de serviços. E hoje eu tenho a alegria de dizer que esse é um diagrama real, né, da nossa equipe de CX, e eu tenho muita felicidade de ver que, enfim, hoje nós temos todas essas habilidades aqui mapeadas dentro do nosso mapa de skills e que, de fato, a gente consegue abrigar gente de todas as disciplinas que transcendem o próprio design, mas que contam com pessoas de diferentes habilidades para dar conta daquela estratégia e daquele escopo maior. Agora, tudo isso tem que desembocar em algum lugar e, sem dúvida, tem que ser resultado. Eu acho que essa é a parte mais, talvez a parte mais gostosa, a parte mais divertida, que é ver, de fato, o ponteiro mexer. Muita gente me pergunta, enfim, quantas pessoas tem na área de design, quantas pessoas a gente lidera, ou eu já liderei na minha cadeira, nas mesmas responsabilidades. Eu sempre disse que, assim, eu comecei como head com uma equipe pequena, por volta de 15 pessoas, depois isso foi crescendo e crescendo e crescendo mais, daqui a pouco não dava para colocar dentro de um único diagrama, até o momento que a gente, enfim, fez uma fusão de áreas, dobrou de time, e hoje o nosso time é um time com mais de 350 pessoas, onde eu, felizmente, consegui também atuar para quebrar o meu escopo de trabalho e ter outros pares junto comigo, muito talentosos, que carregam essa responsabilidade aqui de liderar os nossos times. Mas, para mim, isso não é o mais importante. O mais importante é, de fato, você conseguir fazer com que essa estratégia e esse conjunto de pessoas com diferentes habilidades gerem resultado. Essa é, de fato, a parte mais importante até de quantas pessoas você tem. E, no nosso caso, assim, eu tenho a felicidade de ver que as escolhas estratégicas, mais aquele conjunto de habilidades e trabalhando de forma conjunta, né, vendo o design de uma forma total, né, esse customer experience de uma forma total, sempre traz melhores resultados do que se você trabalha de uma forma isolada. Então, quando você junta diferentes habilidades em torno de um único problema, os resultados vêm. Então, no nosso caso aqui, o Cubo, onde a gente tem startups com mais de 3 bilhões de aportes, isso só em 2021, o nosso super app do banco, com mais de 18 milhões de pessoas, aqui falando da parte de varejo, o nosso app do IT, no qual a gente tem aqui uma penetração quase que total nos estados brasileiros, nos municípios brasileiros, e a nossa estratégia digital, né? As nossas agências que complementam essa estratégia digital do banco numa estratégia digital. E, além desses números, desses resultados, a gente, com esses projetos e com essa visão multidisciplinar do design, trabalhando de forma conjunta, recebeu
vários prêmios, né? Prêmios internacionais, como o IFE, como o Red Dot, mas também prêmios internos super importantes para nós, como o Walter Moreira Salles, que é uma premiação interna para grandes projetos, para grandes frentes, de novo, multidisciplinares, né? Sempre trabalhando com um conjunto de pessoas em torno do design. E caminhando para o fim aqui da minha apresentação, eu queria falar sobre, enfim, já falamos de estratégia, já falamos aqui de delivery, de resultados, e eu queria falar um pouco, compartilhar com vocês, assim, na minha visão, o que fez a diferença, dentro desse processo. E eu acho que humanizar, né, as relações é algo que é muito particular na nossa disciplina, na nossa profissão, e isso tem que ser algo realmente profundo. E dentro disso, dessa transformação humanizada, eu acho que um primeiro elemento que eu gostaria de compartilhar é o tema da empatia e da humildade, né? Então, eu gosto muito dessa frase, que no fim do dia, né, assim, o nosso trabalho no fim do dia significa menos do que a transformação, né, e daquilo que a gente serve, de fato, para as pessoas. E com isso, talvez não por acaso, o nosso grupo de design cunhou, né, revelou aqui mais do que uma missão, mais do que uma visão, um mantra, né, uma ideologia com o que rege o nosso trabalho, que é aprender para construir e construir juntos, né? Ter a humildade de sempre aprender, ter a humildade de ter empatia com quem a gente se relaciona, com as áreas de negócios, com as áreas de tecnologia, e de fato construir juntos algo maior do que as partes. Um segundo aspecto é fazer as coisas com amor, né? Então eu sou realmente um apaixonado por esse trabalho, né? Por esse trabalho que eu realizo aqui no banco. E realmente quando você faz isso com amor, as coisas realmente ficam muito mais leves, te dá muito mais energia, quase como uma energia infinita para você fazer o que precisa fazer. E por fim, essa dupla que é time e cultura, né? Eu acho que a gente construiu ao longo do tempo um legado, e esse legado através de uma boa cultura, mas sempre com um time na frente, né? Eu sempre termino as minhas apresentações aqui mostrando o time, porque realmente são eles que fazem a diferença, eles é que concretizam todo esse sonho da gente ser cada vez mais forte, da gente ser cada vez mais feliz e de cada vez mais a gente, através da nossa estratégia, ter um escopo cada vez mais amplo, no nosso caso, o de Customer Experience, de CX. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, e muito obrigado pela oportunidade.